lugares não são apenas um destino, são vírgulas. Pausas escolhidas no meio de um dos muitos parágrafos da vida. Silêncios que acolhem, horizontes que curam. Lugares onde a gente chega e, sem perceber, começa a voltar para si. Foi ali, à beira de uma barragem que abastece grande parte de Curitiba, que a história de hoje começou a ser escrita. Bem antes de virar hospedagem, quando ainda era terra de família, reduto de memórias e cenários que só o tempo desenha. Anos mais tarde, esse mesmo lugar virou dúvida, escolha, risco. Ele estava com diploma nas mãos, pronto para seguir o caminho esperado quando ouviu o que muita gente ignora, a própria intuição. Era hora de ficar, de transformar o que era casa em abrigo também para outros corações. E assim nasceu um espaço onde o nascer do sol pinta o céu de cor-de-rosa. O silêncio é companhia e o café da manhã tem gosto de aconchego. Um lugar onde o som mais alto que se escuta, e eu pude conferir isso de perto, é o da brisa. E a paisagem faz a gente lembrar do que realmente importa. Neste episódio, falamos sobre coragem de recomeçar, sobre trocas de rota, sobre colocar a alma num projeto que leva o nome de água, mas que carrega a força da terra. Hoje, atravessamos o caminho das águas. Seja muito bem-vindo ao Vírgula, Leandro Chagas. Muito obrigado, já fiquei emocionado, Vi, com essa sua introdução. Que bom, Leandro. Emocionada, na verdade, estou eu, desde que voltei do caminho das águas. Gente, deixa eu contar para vocês que hoje é sexta, né? Hoje é sexta-feira, né? Tem apenas 4 dias que eu estive hospedada no caminho das águas. Não foi por acaso que eu vim de azul. Ah, pois é. Agora pegamos a referência. Eu estou de preto, você veio já, né, fazendo referência de água. Exatamente. Gente, eu tô encantada com o lugar que eu conheci. Uma paisagem cinematográfica, principalmente ali daquele deck lá embaixo, perto da água. Tá à beira da represa ali, né? Isso, ali eu olhava aquela imagem e eu falava, isso aqui parece cena de filme. Parece cena de não filme. É exagero. É. Ali a gente diz que é obra de Deus mesmo, né? Eu acho que essa questão da perfeição da natureza, a forma como ela se demonstra através, né, dessa questão de Deus mesmo ali, a gente vê naquele cenário, principalmente onde tem o deck, né, que no deck ali está à beira da represa, aquele silêncio, aquela paz, você vendo aquelas montanhas, a água, é um momento muito bom, né, para se encontrar. Eu até fiz um story ali no deck que eu pedi para o Fernando, eu falei, Fê, não fala nada agora. Uhum. E aí eu fiz lá e coloquei, aumente o som. Esse é o som de hoje. Sim. E não tem som. Não tem som. É um silêncio, assim, impressionante. Então, interessante, Vi, porque ali é uma área de preservação ambiental, né? A gente está numa área de barragem, então o nosso entorno ali, basicamente, é só a gente, né? É só a gente que está naquele entorno realmente. As outras chácaras ao redor, elas estão um pouquinho mais afastadas, né? Então, por isso que ali, nossa chácara em específico, ela tem muita questão do silêncio, né? Porque as outras, elas acabam estando mais em áreas mais afastadas, né? E isso se deve às questões ambientais ali da região, né? E a gente acabou tendo até a sorte, vamos dizer, daquela ali, da chácara acabar sendo o local das obras da Sanepar, quando construindo a barragem, né? Então, por isso que a gente acaba sendo a única chácara bem à beira ali da represa, né? Que sorte! Que bênção! Que bênção! Que bênção! Então, vamos começar por essa história. Como foi que essa chácara, que era de família, era uma terra de família, se tornou o caminho das águas? Então, vamos ao início, né? A vírgula. A vírgula, né? A primeira vírgula aqui da entrevista, né? Bom, a gente começa num 1980, né? Um ano que ainda nem existia, nem era projeto ainda de vida. Então, a gente começou com o meu avô, né? O meu avô, ele era muito aficionado, ele gostava muito de terra, né? Imóveis. Então, ele tinha muito isso no sangue dele. E ele ia atrás, onde que tivesse imóveis, né? E acabou conhecendo essa chácara lá em Piraquara,
né? Bom, a chácara no início é aquela famosa frase, né? Era tudo mato, não tinha nada edificado, literalmente, né? Era tudo mato lá. E aquela represa, né? Que depois virou essa grande barragem, ela no início era um pequeno... era um rio, né? Ela era muito menor, era uma represa bem menor do que é hoje, né? Então, 1980 ali mais ou menos, meu avô, ele foi lá, né? E acabou vendo aquele lugar, né? Conheceu aquela paisagem e falou, putz, aqui a gente tem que ter, né? A gente tem que ter aqui. E, bom, começou assim, né? Então, ele adquiriu ali o terreno, mas, assim, nunca numa intenção, pelo menos acho que da parte dele, porque foi um avô que eu nunca tive contato, né? Ele acabou já falecendo antes de eu nascer. Então, até uma forma de eu honrar, né? Esse feito que ele fez, né? De ter adquirido esse terreno. Então, a gente, né? Ele acabou adquirindo e com o tempo foi se passando, né? Aí a gente pensou ali, né? Por volta de 2015, a gente pensou, será que esse local aqui tem um... Bom, será não, né? Tem um potencial, mas é aquele negócio, né? Acho que tudo a gente pode falar que tem um potencial, mas é diferente a gente colocar realmente a mão na massa para tornar aquele potencial, de fato, um empreendimento, né? Porque a gente pode ter o local mais bonito do mundo, mas se não tiver a gestão adequada, se não tiver o atendimento adequado, tudo isso vai tudo por, vamos dizer, água abaixo, né? Isso. Então, isso é muito importante quando a gente tomou essa decisão em 2015, que foi a decisão, vamos fazer a ideia de uma pousada aqui ou vamos, né, deixar esse terreno? E, enfim, a gente acabou optando por empreender ali no nosso terreno. E a ideia inicial era realmente uma pousada, né? Porque eu já vi que vocês têm algumas outras opções de day use, né? De passar o dia lá fazendo algumas... Eu vi também a questão dos eventos corporativos que vocês têm divulgado. Exato. Mas o que eu vivenciei ali foi uma estadia maravilhosa, né? Então, tem as acomodações e tem algumas... opções de lazer, algumas atrações, digamos assim. Fala um pouquinho pra gente do que é a pousada, né? Do que a gente tem para fazer lá, das parcerias, que eu vi que vocês também têm várias. Vamos começar aqui contextualizando para o pessoal o que é o Caminho das Águas. O que é o Caminho das Águas. Pois é, então, né, Vi, a gente ali em 2015 que a gente tomou essa decisão e falou, bom, vamos começar as obras para tornar isso aqui um empreendimento, né? Pensando logo de início na questão de pousada mesmo, né? Então, os serviços extras que eu vou contar daqui a pouco, eles foram surgindo por decorrência do próprio negócio, né? Acho que você começa com uma ideia e o teu próprio cliente, né? Ele te diz muito assim, putz, o que seria interessante? O que a gente tem que ficar? Então, é muito legal a gente sempre estar de olho nos hóspedes, naquela conversa a gente entende os pontos ali que seria interessante, a gente está agregando. Sim. Então, começamos com hospedagem, né? A gente começa em 2015 a obra e finaliza a obra ali em torno de 2022, nessa obra, né? Então, as atividades mesmo, a gente começou em 2023. E ali, a gente começou, então, nesse ramo de hospedagem. Aí, bom, passou alguns meses, a gente foi vendo... enfim, o pessoal vem aqui, comenta sobre uma possibilidade de fazer um casamento, né? Inclusive, a gente tem uma história muito legal ali de uma hóspede que ela se hospedou com a gente. Depois ela entrou em contato comigo novamente e falou, Leandro, eu quero casar aí. Né? Imagine um casamento ali, que coisa linda. Ela falou, Leandro, eu quero casar aí. A gente nem vendia o pacote de casamento nessa época, mas ela falou, Leandro, eu não quero saber. Eu vou casar na tua chácara. Aí, bom, ela... né, conversando com ela, né, a gente foi organizando tudo e foi o primeiro casamento de fato, né, com cerimonialista, toda a decoração, né, ficou muito bonito. Eles fizeram à beira ali da represa, próximo do deck, né, que você comentou agora há pouco. Então, foi nessas coisas, assim, conversando com os hóspedes que a gente foi vendo o que seria interessante a gente estar agregando. Então, a gente passou a fazer eventos também, né, eventos corporativos, empresas que queriam um local, espaço para fazer atividades com os funcionários, eventos sociais também, aniversários, né, aniversários de crianças. Também tem uma história muito legal nessa parte de eventos com hóspede. Um casal, eles tiveram a primeira hospedagem, né, com seu filho pequeno, né, quando ele fez 1 ano. Eles se hospedaram lá.
E depois esse casal voltou lá para fazer a festa de aniversário do filho deles. Então, a gente faz parte, assim, da história, né? A gente vê também os filhos deles crescendo. Então, é muito legal nessa parte. E além do evento, também a gente foi para essa linha de day use, né? Que é a linha de day use é passar o dia, né? Você vai lá para curtir, para aproveitar, para sair daquela loucura da cidade, né? E você, né, descansar. Então, a gente também faz esse do day use, né? Até uma pessoa que falou do day use foi a G. Deixa eu contar aqui uma coisa que eu contei para você lá no dia que a gente estava hospedado, né? Como que o caminho das águas surgiu no meu caminho? Como que esses caminhos se cruzaram? Eu estava com um casamento marcado e a G, que é minha parceira de vídeo, que volta e meia vocês veem eu falando dela aqui e tal, ela falou assim, Vi, eu quero te presentear de alguma forma. E aí ela fez a negociação pra gente passar o dia lá, né? O dia pós-casamento. Pós-casamento. E o que acontece? A G mora em Piraquara. E ela é uma defensora árdua de Piraquara. Ela fala muito das belezas que tem a região, né, da natureza. E a gente aqui, um pouquinho antes de começar o episódio, estava conversando sobre isso. E você falou, inclusive, da questão de Piraquara em si. Exatamente. Traz isso pra gente. Traz com as suas palavras, que já está acostumado lá com a região. Sim. Conta pra gente. Primeiro que Piraquara tá, o quê? 40 minutos daqui? Tá 40 minutos, em torno de 50 minutos de Curitiba, né? Isso é muito legal, Vi. É muito legal. A gente está falando de Piraquara dessa forma, porque por muito tempo, né? E ainda hoje, a gente ouve falar de Piraquara muito associada à questão criminal, de violência. Eu acredito que muito se deva ao fato de lá estar o presídio, né, de Piraquara. Então, é muito legal quando a gente começa a ter esse outro olhar, né, e trazendo Piraquara nessas conversas, falando justamente sobre a beleza natural, que é muito difícil a gente ver isso, né? Eu nunca vi, assim, algum tipo de matéria, né? Então, é muito legal quando a gente tem essa possibilidade de estar falando de uma cidade tão próxima de Curitiba, né? Então, Piraquara tem essa individualidade dela, dos mananciais, né? Uma cidade muito, muito importante nessa questão de estar abastecendo Curitiba, né? Nessa parte de abastecimento de água. Então, isso é muito legal. A gente está quebrando certos paradigmas, né? Tirando aquela visão de Piraquara, cidade de violência. E justamente nossa função, assim, também no turismo, é mudar a visão de Piraquara para que o pessoal conheça Piraquara pelos mananciais, pela beleza natural, né? Por toda aquela Serra Paranaense, né? Que lá realmente está o início da Serra Paranaense, né? Tem ali montanhas que o pessoal gosta de fazer as trilhas. Então tem um turismo Morro do muito Canal. Morro do Canal. Tem o Morro do Vigia, que são, Torre inclusive, Amarela. os nomes das acomodações. São os nomes das acomodações. A gente, inclusive, foi um guia turístico, né? O Bruno Kaifer. Inclusive, Brunão, cara, você sempre nos apoia demais. Um abraço para você. O Bruno Kaifer, ele é um guia turístico. E um dia ele foi lá e falou, olha, essas acomodações têm que ter o nome das montanhas, né? E cada acomodação tá certinha na frente de cada montanha, assim, né? Então, a gente nomeou elas com base nas montanhas ali. E uma sacada muito legal também que eu achei é que as refeições são feitas num mirante. Isso, exatamente. Então, até dando já o meu depoimento. Foi legal eu ter ido lá antes desse episódio. Inclusive, fica a dica aí para outros lugares que queiram que eu conheça também. Claro, estou à disposição. É isso aí. Quem não gosta de viajar, né, Vi? Né? Então, assim, foi muito legal que eu tenha podido experimentar antes desse episódio, porque eu consigo aqui passar a minha percepção do lado do hóspede, né? Sim. Então, café da manhã, gente, uma cesta de café da manhã maravilhosa, com pães, com bolos, com café, leite, né? O que tem um café da manhã. E o charme à vista. É à vista. Meu Deus, as mesinhas assim posicionadas de frente para aquela maravilha. Convido você aí no @ Caminho das Águas PR. E dar uma olhada do que eu tô falando, só para você ter. Mas eu já te digo que assim, não tem vídeo que consiga passar o que realmente é estar ali. Aí depois o almoço com a chefe Antonella, olha, chefe Antonella,
parabéns. Mandou bem. Nossa Senhora! O primeiro que foram 2 cardápios maravilhosos, que a gente ficou em dúvida do que escolher, Sim. né? Então, a gente escolheu previamente. E foi meio surpresa, porque na hora também vocês escolheram, Foi. mas depois, acho que deve ser o pós-festa. Isso, Né? Daí, e porque foi ficou uma surpresa. semana muito corrida, né? A Sim. semana pré-casamento, a gente também estava de mudança de apartamento, muito corrido, então eu precisava escolher o cardápio, falei, vai esse, Aham. mas eu não lembrava mais, então quando a gente chegou lá, foi uma surpresa o cardápio também, porque a gente não lembrava mais, maravilhoso. E aí no jantar a gente já não consegue ter a vista, porque tá tudo escuro. Sim. Mas aí tem a ambientação do lugar, então Tem todas tem as luzes, um exatamente. clima gostoso, Uhum. né? Então, isso, inclusive, assim, essa ideia, Vi, foi justamente também pensando um pouco na região, né? A gente foi atrás de pessoas ali, parceiras que seriam da região, né? De Piraquara também. Justamente para estar fortalecendo a cidade. Né? Então, por exemplo, ali, né? A gente tem esse serviço de personal chef, né? Que é o serviço de refeição que você teve. A gente tem um serviço de pacote de massoterapia, que da próxima vez que você for, tem que fazer. É um convite? É um convite. Então pronto, ó, tá Já registrado. tá registrado. Se falar alguma coisa, já pode fazer o print. Sim. Então, a gente tem o pacote de massoterapia ali. E são todos com pessoas ali da região. Então, foi muito legal isso, sabe? A gente vê essas pessoas crescendo junto com a gente. Acho que isso é incrível, né? Acho que isso não tem preço. Quando as pessoas que estão com você, Sim. né? Estão crescendo junto com você. Isso aí não tem preço que pague. Sim. Isso é bom demais de ver. Então, né, toda essa questão desse apelo à cidade, né, pensando em crescer, em fazer essa cidade prosperar, foi nesse sentido também da gente estar buscando parceiros ali locais. Não, e deixa eu contar uma curiosidade, né? Quando o Leandro chegou lá, eu tava maquiada ainda, cabelo armado. Essa história é boa. Eu tava com o cabelo armado e eu morrendo de vergonha. Eu falei assim, gente, eu tô maquiada de ontem ainda. E aí eu expliquei pra ele que eu esqueci shampoo, condicionador e que eu não tinha como tirar Pensa, gente, cabelo de noiva, que no dia anterior tava, né, armado mesmo. E com o shampoo que tem no quarto, não ia dar para eu conseguir tirar. Ele fez uma sacola de shampoo para mim, só que acabou que isso eu não te contei. Eu não tinha escova também. Então, eu precisava de uma escova, porque quem é mulher me entende, não adiantava passar shampoo e condicionador e não ter uma escova para desembaraçar. Aí, eu precisei, de qualquer forma, ir à cidade. Essa história foi engraçada. Né? A Vi chegou ali na espreita, dando oi. Né? Daí, no meio do caminho, ela começou a falar ali uma história sobre meu shampoo não trouxe, meu cabelo da festa. Aí eu falei, não, Vi, vamos solucionar aqui. Solucionou. Pega todos os shampoo que a gente tem. Eu fiz uma sacola, né? Fiz um estoque. Nosso estoque foi entregue às suas mãos. Por falta de shampoo não seria o problema. Não seria o problema. Mas que bom que você conseguiu solucionar. Resolvi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou uma coisa no começo aqui da entrevista que me chamou a atenção. Lá a gente percebe realmente a ação de Deus, né? E realmente eu tive muito essa sensação de que ali eu estava mais perto de Deus mesmo. A natureza traz isso e ali isso é marcante demais. Quando foi, Leandro, que você percebeu que aquele lugar tinha alma e que aquilo poderia realmente abraçar outros corações, outras histórias? Exatamente, Vi. Acho que isso é aquelas coisas que toca lá dentro e, assim, faça isso, sabe? Você ouve aquela vozinha e você fala, putz, isso precisa ser feito, né? Acho que é uma questão de honrar com o local, sabe? Você receber uma informação da onde vem, não sei, mas você vê lá dentro uma intuição que te fala, ó, faça isso, siga esse caminho, assim, que é uma forma de você ajudar os outros, né? Que a gente vai vendo os hóspedes, eles entram de uma forma, né? Geralmente chegam estressados, super entendo, né? Vem, às vezes, segunda a sexta trabalhando ali arduamente e chega na sexta-feira, né, a gente recepciona eles, mas às vezes o pessoal tá um pouco mais na deles, tá um pouco mais apreensivos. E a gente vê eles no domingo, que geralmente é o nosso dia de check-out, né? O pessoal geralmente chega ali na quinta, na sexta, e no domingo é o dia do check-out.
E daí, no domingo, ele já chegou: ô, Leandro, como que você está? Que pena que estamos indo embora. Né? E no oi já é mais: Leandro, tudo bom, tudo certinho. Mas no tchau, aí o pessoal abraça, é aquele, né, calor humano. Então, a gente tem muito isso. Então, eu acredito que realmente é um toque, assim, aquela intuição, aquela mensagem que você recebe de uma forma de estar contribuindo e estar seguindo com um propósito na vida, né? Você contou a história de uma noiva, né? Que foi hóspede antes e depois disse que queria casar lá. Queria casar. Você se lembra qual foi o primeiro hóspede que você teve, que você falou assim, é isso, estamos no caminho certo? Lembro dos meus 2 primeiros hóspedes. E, inclusive, essa história, agora até me veio aqui na cabeça, essa história do casamento, tem um detalhe muito legal também nessa história, só fazendo um adendo. Eles casaram e no dia do casamento, eles revelaram que ela estava grávida para a família. Então, assim, legal. foi uma combinação, sabe? Já foram hóspedes, voltaram para casar. No dia do casamento, revelaram a gravidez. Então, foi um mix de coisas. Mas sobre o nosso primeiro hóspede, lembro, foram... Né, lá a gente são 3 acomodações. Né, nossa primeira hospedagem, literalmente, nosso primeiro dia de hospedagem, foram 2 casais. E era um pessoal, por coincidência, de Piraquara, né? De Piraquara. E, enfim, no dia anterior eu tava super nervoso. Eu tava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? O que eu tenho que falar? Eles vão sair do carro, eu tenho que me apresentar, tenho que levar para acomodação. Porque, assim, eu aprendi na raça. Sim. Né? Não tem uma formação, vamos dizer, acadêmica, algo do gênero, na hotelaria. Sim. Eu aprendi na raça. Você é do direito. Eu sou do direito, exatamente. O que me auxiliou muito. Mas eu aprendi ali, vamos aprender na raça. Então, teve muito disso que os hóspedes chegaram ali, eu falei, o que eu tô fazendo? Para onde que eu vou levar eles? Eu dou a chave da acomodação agora, dou a chave da acomodação depois. O café da manhã, que momento que eu apresento? Enfim, foi tudo, né, orquestrando na cabeça. Então, foi improvisado. Mas o pessoal era super gente boa, então deu tudo certo, assim. Eles se hospedaram, foi com café da manhã. E naquele início também, eu com café da manhã, levava só uma cestinha na mão, uma amontoada de coisa, né? Depois que eu fui aprendendo sobre uns carrinhos que tem para levar as coisas. Era eu com um monte de prato, indo para cima, para baixo. Foi uma loucura, assim. Né? Eu até comentei com vocês no dia lá que vocês foram se hospedar, que eu, no início, eu era igual aqueles filmes que a gente vê nos filmes americanos do interior, que geralmente é um cara na cidade, e esse cara da cidade é o cara que tá na farmácia, é o cara que tá cozinhando, é o chefe de cozinha, é o do posto de gasolina. Então, era desse cara, né? Tava tudo ao mesmo tempo. E isso é sobre empreender, né? Isso é sobre empreender. Porque eu brinco, né? Que também na Texto, a minha empresa, eu sou o jurídico, eu sou o comercial, eu sou a operação, eu sou a contabilidade, eu sou tudo dentro da empresa também. E é legal. É legal, né? Dá aquela emoção. Sim, né? Você acaba aprendendo um pouco de tudo. Aprende um pouco de tudo, exatamente. Né? Exatamente. Nisso que o direito, ele me auxiliou bastante, assim. A gente tem muita questão de contrato em relação à hospedagem em si, né? Então, nessa parte, me auxiliou bastante. E sou bem grato, assim, pela faculdade que fiz. Foi muito bom fazer. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Você falou de soluções. Aliás, não é bem uma pergunta, eu quero fazer aqui mais um relato. Você falou de soluções. Eu acredito que a hotelaria, essa parte de você recepcionar alguém, ainda mais a hotelaria, onde a pessoa normalmente, no teu caso principalmente, vai ali para um momento de lazer, para um momento de descanso. E você precisa solucionar, porque o que a pessoa menos quer ali, naquele momento, é problema, né? Ou é se descabelar figurativamente ou literalmente falando, para resolver. Com um monte de shampoo na cabeça. Né? Para resolver aquilo. Sim. Mas teve uma outra solução que você nos apresentou que eu achei, assim, de uma gentileza muito grande. O que acontece? Normalmente, no hotel tem horário de check-in, horário de check-out, né? E eu apresentei para você a questão. Nós vamos depois do casamento. E eu não sei que horas isso vai ser.
E aí você falou assim, faz o seguinte... e falei outra coisa pra você. Falei, e a gente pretendia ir embora na segunda-feira e não no domingo, né? Sim. E aí você falou assim, Vi, faz o seguinte, faz o check-out, o check-in na hora que você chegar, sem problema nenhum, porque somos self-check-in. E o check-out, tudo bem você ir na segunda-feira de manhã, não tem problema nenhum, até acho que meio-dia, que era o check-out. Exatamente. E aí, me conta um pouquinho disso. Isso foi uma solução? Você viu a nossa situação? Você entendeu a nossa questão? Deu um jeito, né? Colocou, não, fica tranquila, pode ser assim, pode ser assado. O self-check-in eu achei genial, porque você não precisa estar ali para nos recepcionar. Como que tudo isso foi surgindo? Não, perfeito, Vi. Acho que é aquela famosa frase da trend que teve no Instagram. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, basicamente, o que a gente fez foi isso. Até fazendo um gancho com o que você falou no início, essa parte de hospedagem, geralmente, quem está por trás, né? Ou vamos dizer assim, a pessoa X fulano lá, fulano tem uma pousada. O que o pessoal pensa? Fulano não faz nada da vida, só fica curtindo, deve ficar naquela hidromassagem a semana toda, fica conversando com os hóspedes no final de semana, e é isso. Não deve trabalhar, né? Então, assim, e é engraçado, assim, porque é o bem que você falou, acho que você foi bem, bem pontual ali nessa questão de o hóspede ele vai para lazer. Então, o que ele menos quer é problema. Acho que é o ramo de atividade que a gente tem que ser o mais preciso, porque a gente é por avaliação, né? Então, qualquer deslize vai acarretar, né, em questão de avaliação, tudo isso. Então, isso é um ponto-chave muito importante. A gente está sempre pensando nos detalhes, né? Até no início, assim, o que eu fazia muitas vezes, eu literalmente fazia a jornada do hóspede. Eu chegava na chácara como se eu fosse um hóspede, entrava de carro, ali no meio eu ficava vendo, putz, o que será que a gente pode ir colocando, tal, que até a gente foi colocando umas plaquinhas com umas frases legais para a pessoa se sentir recepcionada. Aí ela faz o caminho do estacionamento, onde tem que estar a placa do estacionamento. A pessoa vai sair do carro. Para onde que ela vai? Né? Então, a gente falou, putz, cada local aqui tem que ter placa. Porque é chácara. Chácara, ela é muito, muito aberta, né? Tem espaço de natureza muito aberta. Então, isso a gente foi com o tempo, foi entendendo que essas minúcias, esses detalhes eram bem importantes. A gente está sempre, né? Onde que a gente pode aqui estar melhorando e tal. Então, essa história que você comentou do self-check-in, ela veio disso. Né? No início, como que era? Era assim, na base da buzina e do WhatsApp. Era da buzina do WhatsApp. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Era o WhatsApp ali, o hóspede mandava, Leandro, cheguei. E eu né, já ficava meio que ali por parte da recepção e tal. E eu ficava, putz, eles estão chegando, será que eles não estão chegando? Será que eu já ouvi uma buzina, não ouvi? E se o celular dele acabar a bateria, o que eu vou fazer? Ele ia ficar lá esperando 10 minutos. Então, isso daí, a gente foi com o tempo, a gente foi pensando em soluções. Né? E a gente pensou, existe o formato self-check-in. Né? Esse formato self-check-in é um formato que o hóspede, ele chega, ele vai tocar uma campainha, um interfone, né? Tudo isso ele passa para o meu celular e eu consigo abrir o portão remotamente. Eu imaginei que fosse isso. E eu falei assim, sou eu que abro. Sou eu lá que... Às vezes você é o porteiro posso também. estar aqui no podcast abrindo o portão, pra vocês entenderem, né? Sim, então, inclusive ele falou, olha, se por um acaso... eu tentei falar assim com a Vi, a gente vai estar falando aqui, mas pode ser que de repente, assim, eu esteja, sabe, meio que mexendo no meu celular aqui. Abrindo o portão. Eu vou estar abrindo o portão para um hóspede, quem sabe. Mas foi isso, Vi. A gente conseguiu, enfim, né, com ideias que já existem também no mercado, com conselhos de outras pessoas, falaram, existe esse formato de self-check-in, coloca o interfone, coloca teu portão remoto, para você também ter uma certa liberdade. E essa questão você tira o teu tempo em coisas manuais, vamos dizer, para colocar tempo em estratégia, né? Pensar em coisas que vai, né, gerar valor para sua empresa. Sim. Então, isso foi muito, muito importante. Sim. Bom, vamos falar do que tem lá para fazer. A gente tem, além da vista maravilhosa, em dias mais frios, tem uma lareira dentro do quarto, que imagino que seja uma coisa bem interessante de se fazer. Bem né? interessante. Preciso voltar lá no inverno. Fazer, já tá com convite para fazer o spa day e para fazer a lareira. Meu Deus do céu, peraí que eu vou anotar isso aqui. Tem que anotar. Tem a lareira. Tá, lareira. Temos a hidromassagem. Temos
temos salão de jogos, temos o Mirante, que é o local que a gente chama... o Mirante por conta da vista. É o local que a gente faz o café da manhã, faz as refeições. A gente tem um redário, né? O redário ali, bem meia natureza, um local... Nossa, onde a gente ali, tirou um cochilo. Tirou um cochilo, eu vi, vocês estavam ali, né? Então, a gente tem a fogueira, temos as trilhas, né? A gente tem 3 trilhas, né? As 3 trilhas, uma é a Trilha do Mel, que são com abelhas jataís. Eu fiquei com medo de entrar nela. Ah, é? Fiquei. Mas tem uma curiosidade. As abelhas jataís, elas não têm ferrão, tá? Elas são bem aqui do nosso ambiente aqui, né? Falando em Paraná. Elas não têm ferrão e produzem mel. Então, a gente tem várias casinhas, tem 7 casinhas ao total de abelhas jataí espalhadas. Então, a ideia é o hóspede vai tracejando a trilha, enquanto isso vai vendo as casinhas de mel, né? A outra trilha, a segunda trilha que a gente tem, é a trilha do pescador, né? Que era uma época que o pessoal pescava bastante ali naquela região, então a gente levou o nome de Trilha do Pescador. E o outro é o Jardim da Nascente. Jardim da Nascente é uma trilha bem bacana, porque ela tem um olho d'água no meio da trilha. Pô, eu não fui lá. Ela fica meio escondida. Esse aí tem que desvendar a chácara pra você achar essa trilha. Ó, próximo ida tua, aí, deixa eu mais uma. Mais uma pra você anotar. O Jardim da Nascente, ele tem um bioma bem diferente, assim, ao redor desse olho d'água. E você vai caminhando e dá na represa também. Então, é bem legal essa. Que legal. Nossa, eu não... Na verdade, você explicou isso pra gente aquele dia. Mas na hora eu fiquei pensando assim, poxa, eu não trouxe tênis. Porque acho que seria o ideal, né? Pra ir nessa trilha. Seria bom. Então, eu fiquei com isso na cabeça e acho que não absorvi a informação. Mas seria uma trilha interessante que eu gostaria de fazer. A Via veio estilo pós-festa. Foi. Né? Foi pós-festa. Maquiada. Vestido, maquiado. Literalmente. Literalmente, Me diz uma coisa. Tem como você não se emocionar mais estando lá? Ou você sempre se emociona? Tem algo que sempre te traz um quentinho vez, no coração? Toda vez. Pelo menos umas 2 vezes na semana eu faço questão de ir lá. E toda vez que eu chego, eu falo, caramba. Que lindo esse lugar. Pô, que lindo. Né? A gente sai ali, enfim, fico dirigindo bastante na cidade, né? Por conta de outras coisas que a gente acaba fazendo. Aí, enfim... Toda vez que eu vou lá, umas 2, 3 vezes na semana, 2 pelo menos eu tô lá. Porque é muito bom, assim. E sempre, nossa, parece que o visual tem uma coisa diferente. Sim. Então, sempre se emociona. Bom, agora esse episódio é sobre o caminho das águas, mas a gente está falando aqui com um empreendedor, com uma pessoa que fez disso um negócio e que não ficou só na pousada, né? Exato. Conta pra gente essa história aí. Pois é. A outra vírgula. A outra vírgula, Bom, você já tem várias vírgulas que são essas tuas idas à chácara com outras experiências para se incluir. Então, Vi, a gente... Bom, começamos nesse ramo de hospedagem, com a chácara, e fomos pegando jeito. Aquele negócio que você aprende na raça, mas você gosta, né? Tem coisas que a gente aprende na raça que, enfim, a gente gosta demais. E a gente quis, vamos expandir, vamos ver como que a gente pode trabalhar com hospedagem também em outras formas, né? Em outros lugares. Então, a chácara, ela acabou abrindo essa porta para o que a gente faz hoje também, né? Que é a parte de administração de Airbnbs, de proprietários, que são proprietários aqui de Curitiba. Então, vamos dizer, a gente tem um edifício que tem lá 10 proprietários, e esses 10 proprietários têm estúdios que querem locar no Airbnb, mas eles não querem ter essa dor de cabeça. Né? Eles querem ficar só, vamos dizer, só incomodado com o que cai no final do mês. Né? Querem ficar tranquilo durante o mês. Então, o que a gente faz hoje é assumir toda essa responsabilidade da administração do Airbnb, a hospedagem, falar com o hóspede, fazer check-in, cuidar, né, de toda a equipe de limpeza, enxoval. Então, tudo isso a gente faz também além da chácara. Acabou que a gente foi indo para esse ramo. E esse ramo, acabei indo com a minha mãe, né, para esse ramo. Foi uma pessoa que, assim, foi... Um abraço, mãe. Você é incrível. Qual que é o nome dela? É Elisa. Elisa. Eu não sou muito aberto com você, mas aqui eu vou me abrir com você. Olha! Viu, dona Elisa? Mas, assim, o que ela me apoiou, me ajudou nesse processo, né?
que tem todo aquele negócio, putz, vai trocar tua faculdade para fazer um negócio que você não sabe como que não sabe se vai dar certo. E ela foi uma pessoa que me apoiou demais, demais. E, inclusive, assim, apoiou na atividade mesmo, de estar lá presente. Sim. E isso nos aproximou muito na questão profissional. E a gente começou a conversar com esses proprietários em Curitiba e começamos a administrar, né? Vários estúdios aí por Curitiba. Então, quem for para Curitiba provavelmente algum dia vai se hospedar num estúdio que a gente administra, né? A gente São 30, né? São você 30, falou. São 30 estúdios em Curitiba hoje que a gente está administrando além da chácara. Que legal. E acredito eu que com essa história toda, que nem você falou, você foi aprendendo na raça. Com essa história toda, você chegou a um ponto de entender que o hóspede busca, muitas vezes, acho que se não em 100%, 99% das vezes, uma experiência. O que faz, Leandro, uma hospedagem não ser uma simples estadia, e sim uma experiência? Perfeito, Vi, perfeito. Eu acho que o ponto central disso é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, sobre aquelas minúcias que você deixa para os hóspedes. Aqueles pequenos detalhes que, no final das contas, eles somados fazem toda a diferença. É você minimizar ao máximo os riscos de uma hospedagem. Eu acho que esse é a maior chave. Porque a pessoa vai para lazer. Não pode ter nenhum tipo de incomodação. Claro, acontece, é normal. Né? E também vai da pessoa também fazer a parte dela de entender que pode acontecer certos problemas que não estão ao nosso alcance. Né? Então, acho que essa questão, assim, você mostrar para o hóspede que... até um exemplo aqui, a gente um dia teve uma hospedagem que, enfim, foi um casal super gente boa e no final ele, né, nos deu feedback e tal. Ele falou, cara, vocês pensaram assim, em vários detalhes, né? Às vezes a gente deixa lá o negocinho do hide, né? Que é um detalhezinho. Mas ele falou, cara, eu cheguei lá na chácara de vocês, eu pensei, putz... tem muito pernilongo, mas eu esqueci o meu hide aqui, né? E daí eu vi ali no cantinho que tinha um hide. Aí tinha um roupão e tal. E daí você vai agregando esses tipos de coisa que, sabe, no final do conjunto, acho que são os pequenos detalhes, acho que como tudo na vida, que faz a coisa prosperar, né? Sim. E isso que você falou também, de você se colocar como hóspede, né? Colocar como de hóspede. você fazer o caminho ali, não das águas, mas o da entrada ali. O caminho do barro. Isso, para você entender o que o hóspede, por onde o hóspede vai passar, o que ele vai necessitar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que todas as vezes que tem essa questão das orientações e tal, eu preciso ler mais de uma. Às vezes eu preciso ler... Estou fazendo e lendo como se fosse um mapa ali para mim. Eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Porque senão eu me perco. E ali foi muito simples, na verdade. Porque quando a gente entrou, tinha lá o botão. Eu abrindo o portão. Vai lá. Abriu? Não. Quase. Poderia ser, Poderia mas ser. Não é. Tinha um botão ali para apertar, um interfone. Já estava explicado que, né, que era self-check-in. Beleza, entramos. Tinha uma plaquinha de estacionamento. Porque pare no estacionamento. Você imagina um lugar daquele tamanho, como você falou, é aberto. É aberto. Não, mas está direcionado. Estacionamento é aqui. Sala de jogos é ali. Entendeu? Então, realmente se colocar no lugar do hóspede. Acho que ajudou muito nessa questão. Total. Leandro, teve algum momento que você falou assim... não é isso, tá errado, não sei se é isso que eu quero, preciso repensar a rota, ou não, ou sempre foi tudo mil maravilhas e estamos no caminho certo, é isso mesmo? Eu não diria assim, no termo mil maravilhas, mas eu diria, foi a primeira coisa, acho que na minha vida, que eu fui totalmente, sim, 100% decidido que, eu vou, é isso, sabe? Às vezes a gente passa por momentos, né, que... Enfim, tem coisas que duram ali 6 meses. Mas daí, de repente, trocar o lugar que a gente está trabalhando. Quero procurar um outro tipo de emprego. E, enfim, acho que na áreas da vida gerais, né? Questões de todas as áreas da vida. E esse quesito profissional da hotelaria, ela me pegou, assim. Acho que foi a primeira coisa que cravou. E eu falei, não, é 100% isso que eu quero seguir. Né? Então, a gente está 2 anos nisso. Bom, a trajetória é aquela loucura, montanha-russa, dias altos, dias bens, mas o importante é estar linear
é isso que a gente quer. Uhum. Né? Então, acho que acabou sendo uma coisa que eu falei, é isso que eu quero fazer. E como que é feita a divulgação disso? Porque eu vi que naquele dia tinha um húngaro, era húngaro? Tinha um ucraniano. Ucraniano. Ah, vocês conheceram o ucraniano, né? Tinha um ucraniano lá e a gente pensou até, porque a minha sogra tá aqui no Brasil, ela mora nos Estados Unidos, ela tá aqui no Brasil, veio pro nosso casamento e ela é casada com um americano. E a gente pensou, poxa, aqui era um lugar legal pro Bob vir com a mãe, né? O Fernando falou. E realmente, seria maravilhoso que ele estivesse lá. Como que é feito isso? Como que, por exemplo, esse ucraniano ficou sabendo? Como que é feita essa divulgação? Como que tem sido isso? Outras nacionalidades? Como que é? Não, legal, Vi. Esse é um ponto bem legal, assim, da hospedagem, da pousada. Porque, claro, aprendi muita coisa na raça, mas também teve o seu estudo, né? Eu fui atrás, principalmente dessa parte de divulgação, essa parte como que funciona. Então, nosso principal canal hoje para fazer uma divulgação para o nosso estilo de hospedagem, sendo um estilo de hospedagem de natureza, de chalés, a questão de Instagram vai muito bem. Né? Já falando, por exemplo, aquele outro mercado que eu trabalho, que é de estúdios para a cidade, é algo mais voltado para Airbnb, para Booking. Né? São mais esses dois. Mas para chalés, para natureza, o Instagram vai muito bem. E sempre foi nosso primeiro meio de Até porque tudo lá é instagramável. Tudo é instagramável. Tudo é instagramável. Às vezes você tá andando com o celular no chão, a grama vira instagramável. Deixa eu te falar que tem isso. A gente fez, porque, não saiu ainda. Não sei se quando esse episódio for ao ar já vai ter saído. Mas a gente Estou ansioso pra ver. A gente fez muitas imagens. A gente fez imagem até da sombra. Né? Porque tudo é lindo, tudo é bonito lá. Não tem uma imagem feia naquele lugar. Não tem. Tudo é perfeito. Assim, acho que Deus foi muito generoso em muitos lugares, mas ali ele foi muito generoso, porque realmente é um lugar 100%. É muito bonito lá. Se você pudesse, Leandro, deixar um bilhetinho para cada hóspede que entra lá. Aliás, fica aí uma ideia para você, tá? Faz um parêntese antes da pergunta. Uma vez eu me hospedei numa uma pousada, acho que é uma pousada, dá para dizer que em São Francisco do Sul. Linda, apaixonante. Inclusive, a Aline, um beijo para você, porque eu me tornei amiga dela, tá? E ela tinha dentro do criado, ao lado da cama, um caderninho. Que era para os hóspedes deixarem mensagens lá para ela. E aí, eu deixei uma mensagem para ela e vi as outras mensagens, né? Porque é isso que acontece muitas vezes. A gente vai fazendo amizades com esses hóspedes. Você comentou que tem pessoas de Piraquara que que vão lá se hospedar, né? Sim, exatamente. Acredito que Curitiba também seja um grande público para você. Inclusive, várias pessoas já me perguntaram, vi onde que era aquilo. Eu falei assim, teve um amigo, Daikon, beijo pra você também, que ele perguntou pra mim, onde que é? Eu falei, Daikon, o dia que você for pedir a Isa em casamento... Já tenho local. Que a Isa Daikon, não escute esse... Daikon, te espero lá, hein? A gente faz tudo em segredo ali, planeja o local, me contata lá que a gente organiza isso. Imagina, um pedido de casamento ali, um dia dos namorados. A gente teve já pedido de casamento ali no deck ali da acomodação. É muito lindo e eu acho que tem muito essa pegada romântica também, né? Tem bastante. Então, tinha esse caderninho lá e a gente eu acabei vendo outras mensagens que os outros hóspedes deixaram para ela. São histórias. Eu sou defensora das histórias. Todo mundo que me conhece já sabe disso. Vírgula. É baseado nas histórias. É baseado em histórias. Então, quando você abre um caderninho ali e vê outras histórias, é um momento legal, é um momento de conexão com aquele lugar. Esse lugar aqui fez parte de várias histórias. Então, fica aí uma ideia. Mas não é essa a pergunta que eu quero te fazer. A pergunta que eu quero te fazer é, se você pudesse deixar um bilhetinho para cada um dos hóspedes que chegam ali, que bilhete seria esse? Perfeito, Vi. Eu até, fazendo mais um adendo também, a minha mãe, ela me deu essa ideia. Até legal, vamos deixar aqui em aberto para o pessoal ir comentando daí, se eles acham interessante a gente fazer essa ideia. Né? Se tiver uma relação legal ali de comentários, a gente vai aplicar isso lá. Tá. O que é a nossa ideia, né? A gente
A minha mãe, enfim, né, ela gosta muito dessa parte da arte, né, dos escritos. Tanto que, não sei se você viu lá na chácara, a gente tem algumas árvores com frases, assim, que ficam penduradas. Sim, eu vi Né? E e essas foram... filmei, Filmou? Aham. Então, essa foi a ideia da minha mãe. E ela pensou, vamos fazer isso com frases, né, já conhecidas, mas também vamos fazer isso com frases de hóspedes. Né? Então, a gente estava pensando em deixar ali na acomodação um cartãozinho, como se fosse em forma de coração. Aham. O hóspede escreve a ideia dele e a gente vai lá e, né, vai plastificar e vai pendurar lá na legal. árvore e fica junto com a árvore, né? Que a árvore já tem esse significado da Sim. vida, né? De crescer, florescer. Então, a gente tá com essa ideia. Vamos ver, se o pessoal, né? Se os seus seguidores aqui Aham. aprovarem, quem sabe a gente coloca isso. Por mim, Dona Elisa já tá aprovado. E, inclusive, na minha próxima estadia, eu vou Já lá vai e lá. vou deixar meu recadinho lá. E se você já quiser levar esse texto aqui também e colocar lá, é teu. Não, legal, Vi, legal, que bacana. Bom, Leandro, sobre essa frase, Ah, olha, eu acho que tudo se resume a desfrute. Desfrute no sentido assim, presta atenção no momento que você está, não no depois, no passado. Acho que isso pesa muito lá. Dá um pause na sua vida e preste um momento de atenção onde você está. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter esses momentos na vida. Então, lá, como você comentou no início, aquele deck que você não ouve nada, acho que é o momento que você dá aquela pausa e fala assim, nossa, onde que eu tô na minha vida? Né? E você para refletir. Né? Hoje, com, enfim, o celular pitando e tal, a gente, né, fica meio polvo, vamos dizer, né? uhum. Então, né, acho que essa é uma mensagem, né? Eu transmitiria nesse estilo de mensagem. Sim. Eu acho que você percebeu que eu tava desligada, que eu tava off, porque eu fui ver suas mensagens só na segunda-feira, quando eu cheguei em Curitiba, Sim, né? sim. O Leandro mandou algumas mensagens. Eu tava com o celular em mãos, porém só para gravar vídeos, Aham. né? Porque eu queria registrar e vai sair um vídeo nas minhas redes sociais em relação É. a isso. Eu Mas. mandei mensagem do Stories que você postou, bem engraçado, Aham. que o seu marido, ele tava, você, né, fazendo um story legal, Sim. e ele lá atrás, assoando o nariz. Assoando o nariz. Ficou bom demais. É, mas os WhatsApp eu não vi nenhum que chegou. Porque eu fiz a configuração aqui no meu celular para que eu não fosse notificada com nenhum WhatsApp. Então, realmente, é um dia, um momento para se desligar. E eu vou aproveitar, inclusive, essa sua fala para finalizar. A gente já está chegando ao final do episódio. Porque foi como eu abri. Caso você não se recorde, foi a primeira frase do texto, né? Onde eu falei que a vida é feita de vírgulas e que algumas dessas vírgulas são pausas. E é isso que a gente fez lá. A gente parou tudo que a gente estava fazendo, até pelo momento em si, para aproveitar o lugar, né? É um lugar que favorece muito isso, que permite que a gente se reconecte com a gente mesmo, com quem está com a gente, com Deus, com a natureza, com tudo que há de melhor. Parabéns pelo lugar. E eu quero finalizar te perguntando o seguinte: você me contou a vírgula. Qual é a exclamação? A exclamação. Ó, pesada essa. Ó, você está muito filósofa. A exclamação é para ser leve, não é para ser pesado. Mas assim, Via, vamos dizer assim, em termos do aprendizado, né, tirado, uma coisa que eu me aproximei muito nesse... Né, toda essa história que eu contei aqui, toda essa história da chácara, toda essa história com os Airbnbs em Curitiba, né, por ser uma vida muito, enfim, corrida, né, da gente tá indo para Curitiba, tá indo para Piraquara, e não temos finais de semana direito, né, porque final de semana eu tô lá pela chácara, aí dia de semana eu tô focado aqui em Curitiba com os Airbnbs. Então, uma coisa que eu aprendi muito e que foi um grande ensinamento para mim foi ter aproximado de uma, vamos dizer, uma filosofia de pensamento que é o estoicismo. Né? O estoicismo, ele nos diz sobre fatores externos são externos. Você não tem controle sobre fatores externos. Você controla a forma que você reage sobre esses fatores externos.
A partir do momento que me deu esse clique, eu mudei totalmente. Porque aí eu comecei a entender, pô, deu um problema com o hóspede, como que eu vou reagir a isso? Porque você tem N caminhos para reagir. Você pode ficar super nervoso, você pode se desesperar, chorar, né? Ou você tem aquele caminho, terceiro caminho, que é calma, pausa e pensa na solução. Não se esbraveia no externo, no problema. Pense você com você. Como que você vai solucionar aquele problema? Então, o maior aprendizado, sem dúvida, que eu tive com essa hotelaria, partindo desse princípio filosófico, vamos dizer, foi o me aproximar do estoicismo, sem dúvida alguma. Que legal você trazer isso. E eu compartilho disso também, acredito muito nisso. Aliás, eu falo muito sobre isso no meu dia a dia, nas minhas autorreflexões, né? De que eu não tenho controle sobre tudo, né? O que vem de fora, eu literalmente não tenho controle, eu só tenho controle sobre a minha reação em relação àquilo. Ah, perfeito. Então, perfeito para a gente finalizar. Show de bola. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui no Vírgula, todas as pessoas que vêm recebem um girassol. Por que o girassol? Eu não sei se você conhece essa história. E eu, curiosamente, conheci essa história com a minha primeira entrevistada do Vírgula. Eu tinha escolhido o girassol como símbolo, mas depois que ela me contou essa história, passou a fazer mais sentido ainda. O girassol, quando ele está virado para o sol, ele se fortalece, né? Ele se fortalece com o sol. Porém, nem todos os dias o sol brilha. E aí, quando isso acontece, o girassol vira um para o outro e se fortalece dessa forma. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje com essa conversa. Tanto você me ajudou a me fortalecer, né, me oferecendo aquela estadia, quanto eu estou te ajudando aqui fazendo a divulgação do teu trabalho. E não só isso, né? As relações fortalecem umas às outras. A gente, nesse bate-papo aqui, com certeza foi uma troca, a gente aprendeu muito. Então, muito obrigada por tudo. Que bacana. Deixa eu te dar outro, porque esse aqui tá murchinho. Essa você já sabe que vai estar lá no Caminho das Águas. Eu vou postar lá no Caminho das Águas e já vou marcar vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço por tudo. Saiba que o Caminho das Águas fez parte da minha história já, porque foi o lugar onde a gente passou o primeiro dia de casados. Então vai ficar na memória. E se você é de Curitiba, por favor, aliás, não só de Curitiba, mas é que de Curitiba é obrigatório. Está no planeta Terra? Boa. Se você está no planeta Terra, você tem que conhecer um pedacinho desse planeta que é incrível, que é sensacional, que com certeza Deus foi muito generoso lá. E fala com o Leandro no @Caminho das Águas PR. Que você não vai se arrepender. Até a próxima vírgula.